Quando acordei de um coma de 3 meses, esperava encontrar meu marido ao meu lado. Em vez disso, um homem desconhecido se inclinou sobre minha cama de hospital e sussurrou palavras que mudariam tudo. Seu marido cometeu um erro grave. Você não deveria estar viva. Antes que eu pudesse gritar, ele desapareceu pelo corredor, deixando apenas o eco de suas palavras e um envelope branco sobre minha mesa. Meu nome é Isabela. Tenho 37 anos. E até 3 meses atrás, acreditava ter uma vida perfeita. Casada há 12 anos com Fernando, proprietário de uma concessionária de veículos bem-sucedida em Porto Alegre, morávamos em um apartamento amplo no bairro Moinhos de Vento. Não tínhamos filhos, mas isso nunca foi um problema entre nós. Ou pelo menos era o que eu pensava. A última coisa que lembrava antes do coma era estar dirigindo pela Avenida Ipiranga, em uma tarde chuvosa de abril. Eu voltava de uma consulta médica de rotina quando, de repente, tudo ficou escuro. Nem sequer vi o caminhão vindo em minha direção. O impacto foi brutal, instantâneo. Depois disso, apenas escuridão por 92 dias. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Os médicos me disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido. O carro ficou completamente destruído. Tive traumatismo craniano, 3 costelas fraturadas, perfuração no pulmão esquerdo e hemorragia interna. Passei por 2 cirurgias de emergência. Durante semanas, os médicos não tinham certeza se eu acordaria. Fernando, segundo me contaram as enfermeiras com olhos brilhantes de admiração, ficou ao meu lado todos os dias, conversando comigo, segurando minha mão, rezando. Quando finalmente abri os olhos naquela manhã de julho, a primeira coisa que vi foi o teto branco do Hospital Moinhos de Vento. Minha garganta ardia por causa do tubo de respiração que haviam retirado há poucas horas. Cada respiração doía. Meu corpo inteiro parecia feito de vidro quebrado. Uma enfermeira chamada Márcia estava verificando meus sinais vitais quando percebeu que eu estava acordada. Seus olhos se arregalaram de emoção. Dona Isabela, graças a Deus. Vou chamar o Dr. Henrique imediatamente. Ela correu para fora do quarto, deixando-me sozinha com minha confusão e dor. Foi nesse momento, naqueles minutos de solidão, que o homem apareceu. Ele não era médico, eu tinha certeza. Vestia roupas casuais, jeans escuros e uma camisa cinza. Tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados e uma expressão grave que fazia seu rosto parecer talhado em pedra. Aproximou-se da minha cama com passos firmes, olhou rapidamente para a porta para certificar-se de que estávamos sós, e então se inclinou sobre mim. Isabela, ele disse meu nome com uma familiaridade perturbadora. Você não me conhece, mas eu conheço seu marido muito bem. Meu nome é Roberto Tavares, e preciso que você saiba a verdade antes que seja tarde demais. Tentei falar, mas apenas um som rouco saiu de minha garganta. Roberto colocou um dedo sobre os lábios, pedindo silêncio. Não tente falar ainda. Apenas escute. Seu acidente não foi um acidente. Alguém adulterou os freios do seu carro. Seu marido cometeu um erro grave ao subestimar a polícia. Ele pensou que poderia se livrar disso, mas há provas. E agora que você acordou, ele está em pânico. Meu coração disparou. Os monitores ao meu lado começaram a apitar mais rápido. Roberto olhou nervosamente para a porta. Não tenho muito tempo. Dentro deste envelope estão cópias de documentos que comprovam tudo. Não confie em ninguém do hospital. Alguns dos funcionários estão sendo pagos para vigiar você. Quando estiver mais forte, procure o delegado Carvalho na delegacia central. Ele está investigando seu marido há meses. Ele colocou o envelope sob meu travesseiro e começou a se afastar. Tenha cuidado, Isabela. Fernando está desesperado e homens desesperados são perigosos. Finja que não sabe de nada até ter certeza de que está segura. Dona, antes que eu pudesse processar qualquer coisa, Roberto saiu do quarto no exato momento em que a enfermeira Márcia retornava com o Dr. Henrique. Eles não pareceram notar sua saída, ou se notaram, não demonstraram. O médico se aproximou com um sorriso caloroso. Isabela, que alegria vê-la acordada. Você nos deu um susto enorme. Como está se sentindo? Tentei falar novamente.
E desta vez consegui produzir um sussurro rouco. Água. Márcia imediatamente me ofereceu pequenos goles de água com um canudo. O líquido desceu queimando minha garganta seca, mas trouxe alívio. O Dr. Henrique fez uma série de exames neurológicos rápidos, pedindo que eu apertasse suas mãos, seguisse uma lanterna com os olhos, movesse os dedos dos pés. Excelente, ele murmurou, fazendo anotações em uma prancheta. Você teve muita sorte, Isabela. Muito mais sorte do que imaginávamos. Vou informar sua família imediatamente. Seu marido vai ficar radiante. A palavra radiante ecoou em minha mente com um tom sinistro. Será que Fernando realmente ficaria feliz? Ou, conforme Roberto havia sugerido, ele estaria em pânico? Fiquei sozinha novamente por alguns minutos. Minha mão trêmula se moveu sob o travesseiro, tocando o envelope que Roberto havia deixado. Era real. Não havia sido uma alucinação. Com esforço, consegui puxá-lo ligeiramente para fora, apenas o suficiente para ver que estava lacrado e tinha meu nome escrito à mão na frente. Empurrei-o de volta para baixo do travesseiro segundos antes que a porta se abrisse novamente. Fernando entrou no quarto como um furacão de emoção. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de lágrimas. Ele correu até minha cama e se ajoelhou ao meu lado, pegando minha mão com uma delicadeza que teria me comovido em qualquer outro momento. Isabela! Meu Deus, Isabela! Você voltou para mim! Ele beijou minha mão repetidamente, suas lágrimas caindo sobre minha pele. Eu o observei com uma mistura de emoções contraditórias. Esse era o homem com quem havia compartilhado 12 anos de minha vida. Conhecia cada expressão de seu rosto, cada tom de sua voz. E neste momento, ele parecia genuinamente devastado de alívio. Será que Roberto estava errado? Será que havia sido apenas um maluco tentando me assustar? Você não imagina o inferno que passei, Fernando disse, sua voz quebrada. 3 meses, Isabela. 3 meses sem saber se você abriria os olhos novamente. Os médicos diziam para eu me preparar para o pior, mas eu não aceitava. Não podia aceitar perder você. O que aconteceu? Consegui sussurrar. Fernando limpou os olhos com as costas da mão. Um acidente terrível. Você estava voltando do médico quando um caminhão perdeu o controle na Avenida Ipiranga. Bateu em cheio no seu lado do carro. O motorista disse que seus freios falharam. Ele pausou. E por uma fração de segundo, algo passou por seus olhos. Medo? Culpa? Passou rápido demais para eu ter certeza. Os freios do meu carro falharam? Perguntei, sentindo meu estômago se contrair. Não, amor. Os freios do caminhão. Seu carro estava funcionando perfeitamente. Você não teve culpa de nada. Foi apenas um acidente horrível. Uma fatalidade. Ele apertou minha mão com mais força. Mas isso não importa agora. O importante é que você está viva. Você está aqui comigo. Durante a hora seguinte, Fernando não saiu de meu lado. Ele me contou sobre cada dia que passou ao meu lado durante o coma, como conversou comigo mesmo sem saber se eu podia ouvi-lo, como organizou correntes de oração na igreja. Ele parecia o marido perfeito, o companheiro dedicado que eu sempre acreditei ter. Mas as palavras de Roberto ecoavam em minha mente. Não confie em ninguém. Finja que não sabe de nada. Então fingi. Fingi acreditar em cada palavra. Fingi que não havia nenhum envelope escondido sob meu travesseiro. Fingi que não havia dúvidas se infiltrando em meu coração como veneno. Quando Fernando finalmente saiu para buscar café, chamando a enfermeira Márcia para ficar comigo, esperei até que ela estivesse distraída verificando as máquinas para puxar novamente o envelope. Desta vez, consegui abri-lo parcialmente e retirar algumas folhas de papel. A primeira página era uma cópia de um relatório de mecânica forense. Meus olhos, ainda fracos e embaçados, lutaram para focar nas palavras técnicas, mas alguns termos se destacaram. Adulteração intencional, cilindro mestre do sistema de freios, fluido de freio drenado deliberadamente. Meu sangue gelou. Não era o caminhão. Eram os freios do meu carro que haviam sido sabotados. Empurrei rapidamente os papéis de volta sob o travesseiro quando ouvi passos se aproximando. Fernando retornou com 2 copos de café, oferecendo um a Márcia com um sorriso charmoso. Ela corou ligeiramente, agradecendo.
Durante os dias seguintes, fui submetida a uma bateria de exames. Os médicos estavam impressionados com minha recuperação. Meu cérebro não apresentava danos permanentes. Minha mobilidade estava retornando gradualmente. E meus pulmões estavam se recuperando bem. Era, de fato, um milagre médico. Fernando continuou sendo o marido atencioso. Trazia flores frescas todos os dias, lia para mim, ajudava os fisioterapeutas nos exercícios. Mas agora, eu observava tudo com olhos diferentes. Cada gesto carinhoso parecia esconder algo sinistro. Cada palavra gentil soava falsa. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes teria ignorado. A forma como Fernando verificava seu celular obsessivamente. As ligações que ele atendia fora do quarto, voltando com expressões tensas. Às vezes que chegava ao hospital com os olhos cansados, como se não estivesse dormindo bem. E havia algo mais. Alguns funcionários do hospital realmente pareciam estar de olho em mim de forma estranha. Um auxiliar de enfermagem, em particular, um homem magro chamado Júlio, sempre encontrava desculpas para entrar em meu quarto, mesmo quando não era necessário. Ele ficava parado perto da porta, fingindo organizar materiais, mas eu podia sentir seus olhos sobre mim. Uma noite, 7 dias após acordar do coma, Júlio entrou em meu quarto por volta das 3 da manhã. Fingi estar dormindo, observando-o através de olhos semicerrados. Ele se aproximou silenciosamente de minha cama e pegou meu prontuário médico, fotografando várias páginas com seu celular. Meu coração martelava, mas mantive minha respiração regular e profunda. Após alguns minutos tensos, Júlio recolocou o prontuário e saiu do quarto tão silenciosamente quanto havia entrado. Roberto estava certo. Havia pessoas sendo pagas para me vigiar. No 10º dia após acordar, o Dr. Henrique me deu boas notícias. Isabela, você está se recuperando magnificamente. Se continuar assim, poderá receber alta hospitalar em cerca de 5 dias. Você precisará de fisioterapia contínua em casa, mas não há razão médica para mantê-la aqui por muito mais tempo. Fernando ficou radiante com a notícia. Mas eu senti pânico puro. Ir para casa significava ficar sozinha com ele. Significava estar em um ambiente que ele controlava completamente. Se Roberto estava certo, se Fernando realmente havia tentado me matar uma vez, o que o impediria de tentar novamente? Precisava agir rápido. Naquela noite, quando Fernando saiu para jantar, prometendo voltar em 1 hora, pedi à enfermeira Márcia um favor. Márcia, você poderia me trazer meu celular? Fernando disse que ele está guardado no armário ali. Márcia hesitou. Dona Isabela, o Dr. Henrique recomendou que a senhora evitasse telas por enquanto, para dar descanso aos seus olhos e cérebro. Por favor, insisti, fazendo minha voz soar fraca e trêmula. Só quero ver algumas fotos antigas. Tenho medo de ter esquecido coisas importantes do passado. Preciso me reconectar com minhas memórias. Meu apelo emocional funcionou. Márcia suspirou e abriu o pequeno armário ao lado da cama, retirando uma sacola plástica transparente onde estavam meus pertences pessoais. Dentro dela, meu celular, minha bolsa e minhas joias. Apenas 15 minutos, está bem? E se sentir qualquer tontura ou dor de cabeça, me chame imediatamente. Obrigada, murmurei. Assim que ela saiu, liguei o celular com mãos trêmulas. Para meu alívio, ele ainda tinha bateria. Desbloqueei a tela e fui diretamente às mensagens e ligações. 3 meses de comunicações acumuladas. Comecei a rolar, procurando algo, qualquer coisa que parecesse suspeita. A maioria era normal. Mensagens de amigas perguntando sobre o jantar de aniversário de uma delas, lembretes do salão de beleza, confirmações de consultas médicas. Nada fora do comum. Então vi algo estranho. 2 dias antes do meu acidente, havia recebido uma mensagem de um número desconhecido. Isabela, precisamos conversar sobre Fernando. É urgente. Ligue para este número quando estiver sozinha. Eu não havia respondido. Será que nem havia visto a mensagem? Tentei me lembrar daquele dia, mas tudo estava nebuloso. Copiei o número e abri o navegador, meus dedos ainda desajeitados após meses sem uso. Pesquisei o endereço que Roberto havia mencionado. Delegacia Central de Porto Alegre, Delegado Carvalho. Encontrei o telefone direto do delegado.
Respirei fundo e liguei. Atendeu após 3 toques. Delegado Carvalho. Meu nome é Isabela. Sussurrei, minha voz trêmula. Roberto Tavares me disse para procurá-lo. Houve um silêncio do outro lado. Então, em voz baixa e controlada. Isabela, Deus do céu, você acordou. Sim, eu sei quem você é. Preciso falar com você urgentemente, mas não pelo telefone. Você está segura agora? Estou no hospital. Meu marido está aqui quase o tempo todo. Não confie em ninguém do hospital, ele disse, ecoando as palavras de Roberto. Alguns funcionários foram subornados. Precisamos tirá-la de lá antes que você receba alta. Se Fernando te levar para casa, não poderemos protegê-la. O que está acontecendo? Por que Fernando faria isso? É complicado. Tem a ver com dinheiro, muita dívida. E uma apólice de seguro de vida no valor de 3 milhões de reais. Seu marido está afundado em dívidas de jogo. A concessionária está falida, mas ele manteve isso escondido de você. Você era a solução para todos os problemas dele. 3 milhões de reais. Eu nem sabia que tínhamos um seguro tão alto. Mas como vocês descobriram? Perguntei, minha mente girando. Roberto Tavares é meu informante. Ele trabalha na oficina mecânica que Fernando usou para fazer a manutenção do seu carro uma semana antes do acidente. Roberto viu Fernando conversando com um dos mecânicos, um rapaz chamado Leandro, conhecido por fazer serviços sujos por dinheiro. Desconfiou. E após você ter o acidente, Roberto examinou o carro antes que fosse destruído. Encontrou evidências claras de sabotagem. Ele veio até mim, e estamos construindo o caso desde então. Eu mal podia respirar. Por quanto tempo? Quanto tempo Fernando está planejando isso? Acreditamos que há pelo menos 6 meses. Talvez mais. 6 meses. Meio ano dormindo ao lado de um homem que planejava minha morte. Meio ano de beijos, abraços, declarações de amor, tudo enquanto ele calculava a melhor forma de me matar e ficar com o dinheiro. O que eu faço agora? Minha voz saiu como um gemido desesperado. Preciso que você seja forte, Isabela. Continue fingindo. Não deixe ele saber que você desconfia de nada. Amanhã vou enviar uma agente disfarçada de fisioterapeuta. O nome dela é Patrícia. Ela vai criar uma oportunidade para conversarmos pessoalmente. Pode fazer isso? Posso tentar. Não tente. Faça. Sua vida depende disso. Desliguei o telefone com mãos trêmulas, segundos antes de Fernando abrir a porta. Escondi rapidamente o celular sob as cobertas. Ele entrou sorrindo, carregando uma marmita. Trouxe aquele risoto de fungo que você adora do restaurante Traga Mia. Pensei que você gostaria de algo gostoso em vez da comida do hospital. O restaurante italiano era nosso favorito. Costumávamos ir lá todo aniversário de casamento. Como ele podia agir tão normalmente? Como podia fingir esse amor todo? Obrigada, murmurei, forçando um sorriso fraco. Ele puxou uma cadeira para perto da minha cama e começou a me alimentar com delicadeza, uma colherada de cada vez, limpando os cantos da minha boca com um guardanapo. O gesto era terno, carinhoso e completamente falso. Fernando, disse de repente, quero te perguntar uma coisa. Ele pausou com a colher no ar. Sim, amor. Por que você me ama? A pergunta o pegou de surpresa. Seus olhos piscaram rapidamente, processando. Que pergunta estranha, Isa. Eu te amo porque você é você. Minha companheira, minha melhor amiga, minha esposa. Mas, especificamente, o que você ama em mim? Fernando colocou a colher de volta no prato, seu rosto assumindo uma expressão pensativa. Amo seu riso. A forma como você torce o nariz quando está concentrada. Como você sempre pensa nos outros antes de pensar em si mesma. Como você me faz sentir completo. Eram palavras bonitas. Talvez até verdadeiras. Uma vez. Mas agora soavam ocas. E se eu morresse? Continuei, observando seu rosto atentamente. O que você faria? Fernando ficou pálido. Isabela, por que está falando assim? Você não vai morrer. Você sobreviveu. Está aqui. Mas, e se não tivesse sobrevivido? Durante o coma, você pensou em como seria sua vida sem mim. Ele desviou o olhar, e pela primeira vez vi algo quebrar em sua máscara. Todo santo dia, disse baixinho. Pensei nisso todo santo dia, e foi a pior tortura que já experimentei. Por favor,
Não me faça pensar nisso novamente. Era difícil saber o que era real e o que era encenação. Parte de mim ainda queria acreditar que tudo era um mal-entendido terrível, que Roberto e o delegado estavam errados, que meu marido não era um monstro. Mas a evidência estava ali, escondida sob meu travesseiro. Relatórios mecânicos não mentiam. Aquela noite, após Fernando ir embora, não consegui dormir. Fiquei deitada na escuridão, ouvindo os sons noturnos do hospital. Passos no corredor, máquinas apitando em outros quartos, vozes baixas de enfermeiras trocando plantão. Por volta da meia-noite, minha porta se abriu novamente. Era Júlio, o auxiliar de enfermagem suspeito. Ele entrou carregando uma bandeja com medicamentos. Hora dos seus remédios noturnos, dona Isabela. Mas eu já havia tomado meus remédios noturnos 1 hora atrás, com a enfermeira do turno anterior. Já tomei meus remédios, disse, tentando manter a voz calma. Júlio sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. O doutor Henrique prescreveu algo adicional para ajudar você a dormir melhor. São apenas vitaminas. Vitaminas que eu não havia recebido nenhuma das noites anteriores? Não, obrigada. Estou dormindo bem. Dona Isabela, ele disse, sua voz assumindo um tom mais frio. O doutor foi muito claro. A senhora precisa tomar estes medicamentos. Ele se aproximou da cama com determinação. Meu coração disparou. Eu estava sozinha, fraca, vulnerável. Se ele quisesse me forçar a tomar algo, eu não teria como resistir. Fiz a única coisa que pude pensar. Gritei. Gritei o mais alto que meus pulmões machucados permitiram. Socorro! Alguém me ajude! Júlio deu um passo para trás, sobressaltado. Imediatamente, ouvi corridas no corredor. 2 enfermeiras e um médico de plantão entraram correndo. O que aconteceu? Júlio tentou explicar sobre os medicamentos, mas a enfermeira-chefe, uma mulher robusta chamada Eliane, franziu a testa. Que medicamentos? Não há nada prescrito além do que já foi administrado às 23 horas. Júlio gaguejou, seu rosto ficando vermelho. Deve ter havido um erro. Vou verificar com a farmácia. Ele saiu rapidamente, levando a bandeja suspeita consigo. Eliane se aproximou de mim preocupada. Dona Isabela, a senhora está bem? Sente alguma dor? Estou bem. Menti. Só fiquei assustada. Mas não estava bem. Estava apavorada. Alguém havia acabado de tentar me drogar, talvez me matar, e Fernando estava por trás disso, tinha certeza. Eliane ficou comigo por alguns minutos, verificando meus sinais vitais e me tranquilizando. Quando ela finalmente saiu, prometi a mim mesma que não dormiria mais aquela noite. Ficaria de olhos abertos até o amanhecer. A manhã chegou lentamente. Às 7 horas, uma mulher que eu nunca tinha visto antes entrou em meu quarto. Ela tinha cerca de 30 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e vestia o uniforme azul dos fisioterapeutas do hospital. Bom dia, dona Isabela. Meu nome é Patrícia e vou ser sua nova fisioterapeuta. Nossos olhos se encontraram e eu soube imediatamente quem ela era. A agente enviada pelo delegado Carvalho. Vamos começar com alguns exercícios simples. Ela disse em voz alta para qualquer um que pudesse estar ouvindo. Preciso avaliar sua amplitude de movimento. Ela me ajudou a sentar na beira da cama. Depois me guiou através de uma série de alongamentos. Enquanto trabalhava, ela sussurrou tão baixo que mal pude ouvir. O delegado está a caminho. Vamos tirá-la daqui hoje. Finja que está sentindo tonturas. Vou dizer que você precisa fazer exames neurológicos adicionais em outra ala do hospital. Uma vez fora deste quarto, vamos levá-la para um lugar seguro. Assenti quase imperceptivelmente. Após 20 minutos de exercícios, Patrícia me ajudou a deitar novamente. Em voz alta, ela disse: Dona Isabela, você está parecendo um pouco pálida. Está sentindo tonturas? Segui o roteiro. Sim, um pouco. Minha cabeça está rodando. Patrícia franziu a testa com preocupação convincente. Vou chamar o Dr. Henrique. Talvez precisemos fazer alguns exames adicionais, apenas para garantir que está tudo bem. Ela saiu e retornou minutos depois com o Dr. Henrique, que parecia genuinamente preocupado. Isabela, Patrícia me disse que você está sentindo tonturas. Vamos levá-la para fazer uma ressonância magnética de controle. É apenas precaução.
Mas quero ter certeza de que não há nenhum sangramento ou inchaço que não detectamos antes. Fernando chegou ao hospital por volta das 9 horas, como fazia todas as manhãs. Quando soube dos planos de me levar para exames, ele insistiu em acompanhar. Quero estar lá com ela. O Dr. Henrique balançou a cabeça. Desculpe, Sr. Campos, mas durante exames de ressonância, familiares não podem entrar na sala. E o processo pode demorar algumas horas. Sugerimos que você vá para casa, descanse um pouco. Vamos ligar assim que terminarmos. Fernando hesitou, claramente desconfortável com a ideia de me deixar. Mas não podia discutir sem parecer controlador ou suspeito. Está bem, mas liguem para mim imediatamente se houver qualquer problema. Ele se inclinou e beijou minha testa. Fica bem, amor. Volto logo. Assistiu sair do quarto com sentimentos misturados de alívio e pavor. Este era o momento. Se o plano desse errado, se Fernando descobrisse, não haveria segunda chance. 20 minutos depois de Fernando sair, Patrícia retornou com uma cadeira de rodas. Pronta? Assenti, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Ela me ajudou a sentar na cadeira de rodas, colocando uma manta sobre minhas pernas. Então começou a me empurrar pelo corredor. Passamos pela estação de enfermagem, onde Eliane nos acenou. Descemos no elevador com 2 médicos que conversavam sobre um caso complicado, sem prestar atenção em nós. No térreo, em vez de virar à direita em direção ao setor de imagens, Patrícia virou à esquerda, em direção à saída de emergência. Meu estômago se apertou de ansiedade. Se alguém perguntar, ela sussurrou. Você teve uma crise de ansiedade e precisou de ar fresco. Passamos por mais 2 corredores. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu esperava que alguém nos parasse a qualquer momento, que Júlio ou algum outro funcionário subornado aparecesse para nos bloquear. Mas ninguém apareceu. Finalmente, chegamos a uma porta lateral que dava para o estacionamento. O sol da manhã me cegou momentaneamente. Patrícia empurrou a cadeira rapidamente em direção a um carro sedã cinza, estacionado próximo à saída. A porta do motorista se abriu e um homem de cerca de 50 anos saiu. Ele era alto, tinha cabelos grisalhos e uma expressão séria. Isabela, sou o delegado Carvalho. Vamos tirá-la daqui. Ele me ajudou a entrar no banco de trás do carro, enquanto Patrícia dobrava a cadeira de rodas e a colocava no porta-malas. Segundos depois, estávamos saindo do estacionamento do hospital. Eu estava livre, mas também estava mais vulnerável do que nunca. No carro, o delegado Carvalho dirigia com atenção, verificando constantemente os espelhos retrovisores. Vamos levá-la para uma casa de proteção. É um apartamento seguro que usamos em casos especiais. Você ficará lá sob custódia policial até resolvermos essa situação. E Fernando? O que vai acontecer com ele? Vamos prendê-lo nas próximas horas. Temos evidência suficiente agora, especialmente com seu testemunho. Mas precisávamos tirá-la do alcance dele primeiro. Ele vai saber que fugi. Deixamos alguém de nossa confiança no hospital para monitorar. Quando Fernando ligar para saber dos exames, dirão que você teve complicações e foi transferida para outro hospital. Isso nos dará algumas horas de vantagem. Olhei pela janela, vendo a cidade de Porto Alegre passar. Minha cidade. As ruas que eu conhecia tão bem agora pareciam estranhas, perigosas. Cada carro poderia ser Fernando nos seguindo. Cada pessoa na calçada poderia ser alguém trabalhando para ele. O apartamento seguro ficava em um prédio discreto no bairro Floresta, longe das áreas onde Fernando e eu costumávamos frequentar. Era um lugar simples, mobiliado de forma básica, mas limpo e funcional. Havia 2 policiais à paisana que ficariam comigo em turnos, garantindo minha segurança 24 horas por dia. O delegado Carvalho sentou-se à mesa da cozinha comigo, um gravador entre nós. Isabela, preciso que você me conte tudo o que sabe, desde o início. Cada detalhe pode ser importante. Passei as próximas 2 horas relatando tudo. Meus últimos meses de casamento com Fernando, qualquer coisa estranha que tivesse notado. A mensagem misteriosa que recebi 2 dias antes do acidente. A visita de Roberto no hospital. A tentativa de Júlio de me drogar. Carvalho fazia anotações cuidadosas, ocasionalmente pedindo esclarecimentos.
Quando terminei, ele suspirou pesadamente. Fernando é mais perigoso do que pensávamos. Ele tem conexões com pessoas muito problemáticas. Leandro, o mecânico que sabotou seu carro, tem ligações com uma organização criminosa envolvida em agiotagem e assassinato por encomenda. Meu Deus, sussurrei. Como eu não percebi nada? Porque ele é bom no que faz. Pessoas como Fernando são predadores sociais. Eles estudam suas vítimas, sabem exatamente como agir para não levantar suspeitas. Meu celular, que Patrícia havia trazido comigo do hospital, começou a tocar. Era Fernando. Olhei para Carvalho, que fez um gesto para que eu atendesse. Alô? Isabela! A voz de Fernando estava tensa, quase histérica. Onde você está? O hospital disse que você foi transferida, mas não me disseram para onde. Por que ninguém está me dando informações? Fernando, eu... Hesitei, olhando para o delegado, que anotou rapidamente algo em um papel e me mostrou. Diga que está confusa, que não sabe onde está. Eu não sei onde estou, disse, deixando minha voz soar fraca e desorientada. Fiquei tonta. Havia muitas pessoas. Me levaram para algum lugar. Estou confusa. Mas está sozinha? Há médicos com você? Há enfermeiras. Acho. Fernando, estou com tanto medo. Minha cabeça está confusa. Está bem, amor, está bem. Eu vou encontrar você. Vou ligar para todos os hospitais de Porto Alegre. Vou encontrar você, eu prometo. Ele desligou. Olhei para Carvalho. Ele vai procurar por mim em todos os hospitais. Deixe ele procurar. Enquanto isso, vamos prendê-lo. Carvalho levantou-se e caminhou até a janela, falando em seu rádio com outros membros de sua equipe. Equipe Beta. O alvo está em movimento. Esperem ele voltar para casa. Vamos prendê-lo lá. As horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Fiquei sentada no sofá do apartamento, abraçando um travesseiro, enquanto uma das policiais, uma mulher jovem chamada Daniela, tentava me manter distraída, conversando sobre assuntos triviais. Mas minha mente estava longe. Estava pensando nos 12 anos que passei com Fernando. Conhecemo-nos em uma festa de amigos em comum. Eu tinha 25 anos, ele tinha 28. Era charmoso, engraçado, ambicioso. Trabalhava arduamente para construir sua concessionária. Eu me apaixonei rapidamente. Nosso casamento foi lindo, em uma vinícola na Serra Gaúcha. Lua de mel em Gramado. Depois, anos de aparente felicidade. Jantares românticos, viagens, planos para o futuro. Quando foi que tudo mudou? Quando o homem que eu amava se transformou em alguém capaz de tentar me matar? Talvez ele sempre tenha sido assim, e eu simplesmente não queria ver. Por volta das 6 da tarde, o rádio de Carvalho crepitou. Delegado, o alvo chegou à residência. Temos olhos nele, aguardando sua ordem. Carvalho olhou para mim. Isabela, vamos prendê-lo agora. Você quer assistir? Temos uma transmissão de vídeo ao vivo das câmeras que instalamos. Não, parte de mim queria dizer não. Queria simplesmente fechar os olhos e deixar a justiça seguir seu curso. Mas outra parte, a parte que ainda estava cheia de raiva e traição, queria ver. Queria ver o momento em que Fernando percebesse que havia perdido. Sim, disse. Quero ver. Carvalho abriu um laptop sobre a mesa e ligou. A tela mostrou múltiplas janelas com diferentes ângulos de nosso apartamento. Eu podia ver Fernando em nossa sala, caminhando de um lado para o outro, falando freneticamente ao telefone. Não, ainda não a encontrei, ele gritava. Como assim não há registro de transferência? Ela tem que estar em algum lugar. A porta do apartamento explodiu de repente com um estrondo. 6 policiais entraram com armas em punho, gritando: Polícia! Mãos na cabeça! Ao chão, agora! Fernando largou o telefone, seu rosto uma máscara de choque e pavor. Por um momento, ele pareceu considerar correr, mas estava cercado. Lentamente, levantou as mãos e se ajoelhou. Fernando Campos, você está preso pelo planejamento e tentativa de homicídio contra sua esposa, Isabela Campos, e por envolvimento em fraude de seguros e atividades criminosas. O oficial leu seus direitos enquanto o algemava. Fernando não resistiu. Simplesmente ajoelhou-se ali, destruído. Enquanto o levavam para fora, ele olhou diretamente para uma das câmeras, como se soubesse que eu estava assistindo.
Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas eu não sentia pena. Apenas um vazio profundo. Acabou, disse Carvalho, fechando o laptop. Ele vai pagar pelo que fez. Mas eu sabia que não tinha acabado. Não realmente. A prisão era apenas o começo. Haveria julgamento, testemunhos, interrogatórios. Minha vida seria exposta, dissecada, analisada. E depois? Depois eu teria que descobrir como viver com o conhecimento de que passei 12 anos amando um homem que planejou minha morte. Nos dias que se seguiram à prisão de Fernando, a notícia explodiu na mídia. Empresário tenta matar esposa por dinheiro de seguro, gritavam as manchetes. Jornalistas acamparam em frente ao prédio onde Fernando estava detido. Meu nome, minha foto, estavam em todos os lugares. O delegado Carvalho manteve minha localização em segredo, mas isso não impediu que repórteres tentassem me encontrar. Meu celular não parava de tocar com números desconhecidos. Tive que desligá-lo. Roberto Tavares veio me visitar no apartamento seguro. Ele trazia mais documentos, mais evidências que havia coletado. Isabela, há algo que você precisa saber. Fernando não agiu sozinho em tudo isso. Meu estômago se apertou. O que você quer dizer? A amante dele, uma mulher chamada Bruna. Ela sabia de tudo. O mundo girou ao meu redor. Amante? Fernando tinha uma amante? Roberto assentiu gravemente. Há cerca de 1 ano. Ela trabalhava como gerente na concessionária. Foi ela quem deu a ideia do seguro de vida, de acordo com mensagens que conseguimos recuperar do celular dele. Bruna. Eu conhecia Bruna. Uma mulher bonita, na casa dos 30, sempre simpática quando eu visitava a concessionária. Fernando havia me dito que ela era uma excelente funcionária, eficiente e dedicada. E o tempo todo ela estava planejando minha morte com ele. Onde ela está agora? Perguntei, minha voz saindo mais fria do que eu esperava. Desaparecida. Assim que Fernando foi preso, ela sumiu. Emitimos um mandado de prisão. Vamos encontrá-la. A traição era camada sobre camada. Não era apenas o dinheiro. Fernando havia substituído nosso casamento por outra mulher. E juntos, conspiraram para me eliminar e começar uma nova vida com milhões de reais. Naquela noite, sozinha no quarto do apartamento seguro, chorei pela primeira vez desde que acordei do coma. Não eram lágrimas de medo ou dor física. Eram lágrimas de luto. Luto pelo casamento que nunca foi real. Luto pela confiança que nunca mais teria. Luto pela mulher ingênua que eu havia sido. Mas no meio das lágrimas, algo mais cresceu. Determinação. Fernando e Bruna haviam tentado me destruir, mas eu havia sobrevivido. E agora, faria com que pagassem por cada mentira, cada traição, cada momento de dor que causaram. Na semana seguinte, prestei meu depoimento formal na delegacia. Sentada em uma sala de interrogatório fria, com um gravador diante de mim, contei minha história para o registro oficial. Cada detalhe, cada emoção, cada momento de terror. Do outro lado da mesa, o promotor público, um homem severo chamado Dr. Ribeiro, ouvia atentamente. Isabela, seu testemunho é crucial. Mas preciso avisá-la. A defesa de Fernando vai tentar destruir sua credibilidade. Vão alegar que você estava confusa devido aos medicamentos, que imaginou coisas durante o coma, que está emocionalmente instável. Eu sei, respondi calmamente. Mas tenho provas. Tenho os documentos que Roberto me deu. Tenho as mensagens entre Fernando e Bruna. Tenho o relatório mecânico mostrando que meu carro foi sabotado. E vamos usar tudo isso, Dr. Ribeiro assegurou. Este é um caso forte. Mas você precisa estar preparada. O julgamento será público. Será doloroso. Eu estava preparada. Ou pelo menos pensava que estava. O que eu não esperava era a primeira visita de Fernando. 2 semanas após sua prisão, recebi um pedido formal. Fernando queria falar comigo. Seu advogado, Dr. Mendes, um homem de cabelos brancos conhecido por defender criminosos de alto perfil, enviou uma carta formal solicitando uma reunião. Você não precisa aceitar, Carvalho me disse. Pode recusar. Mas algo em mim queria ir. Queria olhar Fernando nos olhos e perguntar por quê. Por que ele fez isso? Por que destruiu tudo? Vou, disse. Quero ouvir o que ele tem a dizer. A reunião foi marcada para acontecer na própria delegacia,
em uma sala de visitação com vigilância constante. Quando cheguei, escoltada por Carvalho e Patrícia, meu coração batia descontroladamente. Não via Fernando desde o dia em que fugi do hospital. Ele já estava sentado quando entrei. Vestia um uniforme laranja de presidiário. Havia perdido peso. Sua barba estava crescida. Seus olhos tinham círculos escuros profundos. Quando me viu, levantou-se abruptamente, as algemas tilintando. Isabela! Sua voz quebrou. Sentei-me do outro lado da mesa, mantendo minha expressão neutra. Carvalho e Patrícia ficaram perto da porta, observando. Você queria falar comigo, disse friamente. Então fale. Fernando respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu não sei por onde começar. Sei que você me odeia. Sei que tem todo o direito de me odiar. Mas preciso que você saiba que nunca quis que chegasse tão longe. Tão longe? Repeti, minha voz subindo. Você tentou me matar, sabotou meu carro, planejou minha morte por meses. Eu sei, eu sei. Ele esfregou o rosto com as mãos algemadas. Mas não era assim no começo. Eu só estava desesperado. A concessionária estava afundando. Eu tinha dívidas enormes com agiotadores, pessoas perigosas que ameaçavam minha vida. Eu estava aterrorizado. E sua solução foi me matar? Não era para ser assim. Fernando praticamente gritou. Bruna sugeriu o seguro como uma saída, mas eu disse não. Disse que encontraria outra forma. Mas ela continuou insistindo, plantando a ideia na minha cabeça. E os agiotadores, eles começaram a apertar mais. Disseram que tinham uma semana para eu pagar ou me matariam. Então você decidiu que era mais fácil me matar do que pedir ajuda? Lágrimas de raiva queimavam meus olhos. Eu estava desesperado. Não estava pensando direito. Bruna disse que seria rápido, que você não sofreria, que seria como um acidente de verdade. Ela conhecia o Leandro, disse que ele sabia fazer essas coisas sem deixar rastros. Mas deixou rastros, interrompi. Roberto viu. E agora você vai para a prisão pelo resto da sua vida. Fernando começou a chorar, soluços profundos sacudindo seu corpo. Eu me arrependo tanto. Todo santo dia, eu me arrependo. Quando você estava no coma, era real, Isabela. Meu desespero era real. Eu rezava para você acordar. Queria que você acordasse para eu poder confessar tudo, pedir perdão. Mas você não confessou, disse duramente. Quando acordei, você continuou mentindo. Continuou fingindo ser o marido perfeito. E mandou Júlio tentar me drogar no hospital. Fernando ergueu os olhos abruptamente. O quê? Não. Eu não mandei ninguém fazer nada. Júlio agiu por conta própria. Ele estava sendo pago por Bruna, não por mim. Quando descobri o que ele tentou fazer, briguei com ela. Disse que estava acabado, que eu não podia mais seguir com aquilo. Então, por que não me contou a verdade? Porque eu sou um covarde, ele gritou. Porque tinha medo de perder você, de ir para a prisão, de destruir tudo. Eu pensei que talvez, se você não descobrisse, pudéssemos apenas seguir em frente. Eu pagaria minhas dívidas de alguma outra forma, me afastaria de Bruna e voltaríamos a ser felizes. Felizes? A palavra saiu como veneno. Você realmente acredita que poderíamos ser felizes depois do que você fez? Fernando não respondeu. Simplesmente continuou chorando, os ombros curvados de derrota. Olhei para o homem à minha frente e não vi mais meu marido. Vi um estranho fraco, patético, que havia sacrificado tudo por dinheiro e covardia. Eu não te perdoo, disse, levantando-me. E vou fazer de tudo para garantir que você pague por cada segundo de dor que me causou. Saí da sala sem olhar para trás, ignorando os gritos desesperados de Fernando chamando meu nome. Naquela noite, Carvalho me informou que havia notícias sobre Bruna. A encontramos. Ela estava tentando cruzar a fronteira para a Argentina com identidade falsa. Está presa agora. Quero falar com ela também, disse imediatamente. Carvalho hesitou. Isabela, não sei se é boa ideia. Preciso. Por favor. Ele suspirou. Está bem, vou arranjar. 2 dias depois, estava sentada em outra sala de interrogatório, esperando Bruna ser trazida. Quando a porta se abriu e ela entrou, fiquei surpresa com o quanto parecia comum. Sem maquiagem,
Com cabelos despenteados e uniforme laranja, ela poderia ser qualquer mulher na rua. Nossos olhos se encontraram e, ao contrário de Fernando, não vi remorso nos dela. Apenas desafio frio. Então você é a famosa Isabela, Bruna disse, sentando-se com descaso. A mulher que simplesmente não morre. Seu tom casual, quase entediado, me enfureceu mais do que qualquer coisa. Por quê? Por que você fez isso? Bruna riu, um som amargo. Por que você acha? Dinheiro, obviamente. E Fernando? Eu o queria. Era simples assim. Você planejou matar uma pessoa inocente por dinheiro e um homem casado? Inocente? Bruna se inclinou para a frente. Você vivia em seu mundinho perfeito, completamente alheia ao fato de que seu marido estava afundando. Sabia que a concessionária estava falida? Sabia das dívidas? Não, claro que não. Você estava ocupada demais com suas aulas de pilates e jantares com amigas. Eu não sabia porque Fernando nunca me contou. Gritei. Exatamente. Porque ele sabia que você não aguentaria a verdade. Você era fraca demais para lidar com problemas reais. Então, ele veio até mim. Alguém forte. Alguém que podia realmente ajudá-lo. Ajudá-lo assassinando sua esposa? Bruna deu de ombros. Era a solução lógica. 3 milhões de reais resolveriam todos os problemas. Fernando ficaria livre de suas dívidas e de você. Nós poderíamos começar uma nova vida juntos. Seria perfeito. Mas não foi perfeito, foi? Disse, controlando minha raiva. Porque eu sobrevivi. E agora vocês dois vão apodrecer na prisão. Pela primeira vez, vi uma rachadura na fachada de Bruna. Seus olhos se estreitaram. E algo perigoso brilhou neles. Você deveria ter morrido. Deveria ter morrido naquele acidente. Mas não. Você teve que ser a sortuda, a sobrevivente milagrosa. Você arruinou tudo. Eu arruinei? Repeti, incrédula. Vocês tentaram me matar. E eu faria de novo se tivesse a chance. Bruna disse friamente. Porque pessoas como você sempre conseguem tudo de mão beijada. Maridos ricos, vidas confortáveis, enquanto pessoas como eu temos que lutar por cada centavo. Não é justo. Olhei para ela e percebi que estava lidando com alguém fundamentalmente quebrado. Alguém sem empatia, sem consciência, sem remorso. Bruna não via nada de errado em suas ações. Para ela, eu era apenas um obstáculo que deveria ter sido removido. Você está doente, disse, levantando-me. E você está viva, Bruna retrucou. Mas vamos ver por quanto tempo. Eu tenho amigos do lado de fora, Isabela. Amigos que não gostam de ver seus negócios interrompidos. Cuidado por onde anda. A ameaça era clara. Saí da sala com o coração acelerado, mas não com medo, com raiva. Raiva de que pessoas como Bruna existissem, de que vissem outras vidas como descartáveis, de que achassem que podiam fazer o que quisessem sem consequências. Ela me ameaçou, disse a Carvalho assim que saí. Disse que tem amigos do lado de fora que podem me machucar. Carvalho franziu a testa profundamente. Vou aumentar sua proteção e vou investigar as conexões dela. Se há realmente uma rede criminosa envolvida, precisamos desmontá-la completamente. Nas semanas seguintes, enquanto o caso avançava para julgamento, minha vida virou de cabeça para baixo. Fui forçada a deixar o apartamento seguro e me mudar para um lugar ainda mais discreto. Minha rotina consistia em fisioterapia, reuniões com o promotor e intermináveis horas de tédio e ansiedade. Recebi apoio de lugares inesperados. Minha irmã mais nova, Camila, que morava em São Paulo, veio passar algumas semanas comigo. Ela havia se afastado quando descobriu que eu estava em coma, com medo de enfrentar a situação. Mas agora, com a verdade revelada, ela estava determinada a me ajudar. Isa, eu deveria ter percebido, ela disse uma noite, enquanto tomávamos chá na pequena cozinha. Da última vez que visitei vocês, Fernando estava estranho, tenso. Eu achei que era só estresse do trabalho. Ninguém percebeu, respondi. Ele era bom demais em esconder. Mas eu sou sua irmã. Deveria ter percebido alguma coisa. Segurei sua mão. Não foi sua culpa. Foi dele. Só dele. Camila ficou em silêncio por um momento, então perguntou. O que você vai fazer depois? Depois do julgamento? Quando tudo isso acabar? Era uma boa pergunta.
O que eu faria? Minha vida anterior havia sido completamente destruída. Não podia voltar para o apartamento onde morei com Fernando. Não podia voltar aos lugares que costumávamos frequentar. Tudo estava manchado por suas mentiras. Não sei, admiti. Talvez me mude de cidade. Comece de novo em algum lugar onde ninguém me conheça. Você sempre falou em fazer terapia ocupacional, Camila lembrou. Trabalhar com reabilitação. Talvez agora seja a hora. Era verdade. Antes de me casar, eu estudava terapia ocupacional. Mas Fernando me convenceu a abandonar o curso, dizendo que não precisávamos de 2 salários, que ele poderia me sustentar. E ingenuamente eu concordei. Talvez, disse, considerando a possibilidade. Talvez seja realmente a hora de fazer o que eu quero. O julgamento começou em setembro, 4 meses após eu acordar do coma. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas ocupavam metade dos assentos. Curiosos mórbidos, atraídos pelo caso sensacional, preenchiam o resto. Eu me sentei ao lado do promotor Ribeiro, vestindo um terno azul marinho que Camila havia me ajudado a escolher. Queria parecer forte, controlada, credível. Fernando e Bruna foram trazidos separadamente. Ele entrou primeiro, ainda usando o uniforme laranja, algemas nos pulsos e tornozelos. Quando passou por mim, tentou fazer contato visual, mas eu olhei para a frente, recusando-me a reconhecer sua presença. Bruna entrou momentos depois. Ela também estava algemada, mas ao contrário de Fernando, andava com a cabeça erguida, desafiadora. Olhou diretamente para mim ao passar, e seus lábios se curvaram em um meio sorriso cruel. O juiz, Dr. Almeida, um homem idoso de expressão severa, entrou e todos se levantaram. O tribunal está aberto. Vamos começar. Os primeiros dias do julgamento foram dedicados à seleção do júri e aos argumentos de abertura. O promotor Ribeiro pintou um quadro devastador de traição, ganância e premeditação. Descreveu como Fernando e Bruna haviam planejado meticulosamente meu assassinato, como subestimaram a perícia forense, como tentaram encobrir suas ações. O advogado de defesa de Fernando, Dr. Mendes, argumentou que seu cliente estava sob extrema pressão financeira e emocional, que não estava em seu juízo perfeito quando tomou decisões ruins. Ele tentou retratar Fernando como uma vítima das circunstâncias, um homem bom que cometeu erros terríveis. A defesa de Bruna, uma advogada jovem e agressiva chamada Doutora Santos, tomou uma abordagem diferente. Ela alegou que Bruna havia sido manipulada por Fernando, que ele era o verdadeiro arquiteto do plano, e que Bruna era apenas uma amante ingênua apaixonada que foi arrastada para a conspiração. Era impressionante ver como eles tentavam reescrever a realidade. Meu testemunho estava marcado para a 2ª semana. Nos dias que antecederam, praticamente não dormi. Ensaiei o que diria, como responderia às perguntas da defesa, como manteria minha compostura. Quando finalmente chegou minha vez de subir ao banco das testemunhas, minhas mãos tremiam tanto que tive que as apoiar no colo para escondê-las. O tribunal estava completamente silencioso. Todas as atenções estavam em mim. O promotor Ribeiro começou com perguntas gentis, estabelecendo quem eu era, quanto tempo estive casada com Fernando, nossa vida juntos. Então, gradualmente, moveu-se para os eventos que levaram ao acidente. Isabela, você tinha alguma ideia de que seu marido estava planejando sua morte? Nenhuma, respondi, minha voz firme apesar do turbilhão de emoções. Eu confiava completamente nele. Pensava que nosso casamento era sólido. E quando você recebeu aquela mensagem de texto 2 dias antes do acidente, a mensagem de um número desconhecido dizendo que precisava conversar sobre Fernando, o que você pensou? Honestamente, não me lembro de ter visto essa mensagem. Estava atarefada naqueles dias, tinha muitos compromissos, mas agora, olhando para trás, desejo ter prestado atenção. Ribeiro passou as próximas horas me guiando através dos eventos. O acidente, o coma, acordar e ser abordada por Roberto, descobrir a verdade. Descrevi cada detalhe, cada emoção, cada momento de terror. Então chegou a hora do contra-interrogatório. Dr. Mendes, o advogado de Fernando, aproximou-se com um sorriso simpático que não alcançava seus olhos. Isabela,
Deve ter sido muito traumático para você. Tudo o que passou. Ninguém questiona isso. Obrigada, disse cautelosamente. Mas tenho algumas perguntas sobre sua condição mental após acordar do coma. Você estava tomando medicamentos fortes para a dor, correto? Sim, estava tomando analgésicos. E esses analgésicos incluíam opioides, que podem causar confusão, alucinações, paranoia. Vi aonde ele queria chegar. Sim, mas eu não estava confusa. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas você acabou de dizer que não lembra de ver a mensagem de texto importante 2 dias antes do acidente. Sua memória estava claramente afetada. Aquilo foi antes do acidente, argumentei. Eu não estava sob medicação, então. Mas você sofreu traumatismo craniano. Os médicos não disseram que poderia haver perda de memória, confusão temporal? Sim, mas... Então é possível que algumas de suas memórias estejam distorcidas, correto? É possível que você tenha interpretado ações inocentes como sinistras devido à sua condição? O promotor Ribeiro se levantou. Objeção, Excelência. O advogado está fazendo especulação. Negada. O juiz respondeu. A testemunha pode responder. Respirei fundo. Não, não é possível. Tenho provas físicas. Tenho o relatório mecânico mostrando que meu carro foi sabotado. Tenho as mensagens entre Fernando e Bruna. Não estou imaginando nada. Dr. Mendes passou os próximos 30 minutos tentando me fazer parecer instável, confusa, vingativa. Mas mantive minha calma. Respondi cada pergunta com clareza, recusando-me a ser intimidada. Quando finalmente terminaram comigo, estava exausta. Mas havia uma coisa a mais que eu queria fazer. Pedi permissão ao juiz para fazer uma declaração final. Gostaria de dizer algo diretamente a Fernando e Bruna, disse. O juiz hesitou, então assentiu. Proceda. Virei-me para encará-los. Fernando manteve os olhos baixos, mas Bruna me olhou diretamente desafiadora. Fernando, passei 12 anos amando você, confiando em você, construindo uma vida com você, e você retribuiu tentando me matar pelo dinheiro de um seguro. Você destruiu não apenas nosso casamento, mas minha capacidade de confiar em qualquer pessoa novamente. Espero que cada dia na prisão te lembre do que você perdeu. Fernando continuou olhando para baixo, seus ombros tremendo. Então olhei para Bruna. E você? Você não me conhecia. Nunca fiz nada para você. Mas decidiu que minha vida valia menos do que sua ambição. Você é a pior tipo de pessoa. E espero que apodreça na prisão. O tribunal estava completamente silencioso quando terminei. Desci do banco das testemunhas com a cabeça erguida, ignorando as lágrimas que corriam pelo rosto de Fernando. O julgamento continuou por mais 2 semanas. Testemunha após testemunha foi chamada. Roberto Tavares explicou como descobriu a sabotagem. Leandro, o mecânico, que havia feito um acordo com o promotor, confessou ter adulterado meu carro sob ordens de Bruna e Fernando. Peritos médicos explicaram meus ferimentos, minha recuperação milagrosa. Peritos forenses destrincharam cada detalhe técnico do crime. Finalmente, foi a vez das alegações finais. O promotor Ribeiro fez um discurso apaixonado sobre justiça, sobre o direito de Isabela à vida, sobre a gravidade da traição. Este não foi um crime de paixão. Não foi um erro no calor do momento. Foi calculado, planejado, executado friamente. Fernando Campos e Bruna Silva passaram meses conspirando para assassinar uma mulher inocente por ganância pura. Eles merecem o máximo da lei. O advogado de defesa de Fernando tentou mais uma vez retratar seu cliente como um homem desesperado que tomou decisões terríveis, mas que ainda merecia compaixão. A advogada de Bruna manteve que sua cliente havia sido manipulada, que Fernando era o verdadeiro vilão. Mas nada disso importava. As provas eram esmagadoras. O júri se retirou para deliberar. Fiquei sentada no corredor com Camila, Carvalho e Patrícia, esperando. As horas se arrastavam. Cada minuto parecia uma eternidade. Finalmente, após 5 horas, o júri retornou. Todos voltaram para a sala do tribunal. O silêncio era ensurdecedor. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Você chegou a um veredito? O juiz perguntou ao líder do júri. Sim, Excelência. Por favor, leia.
O homem desdobrou um papel, limpou a garganta. No caso do Estado versus Fernando Campos, acusado de tentativa de homicídio qualificado, nós, o júri, consideramos o réu culpado. A sala explodiu em murmúrios. Fernando deixou cair a cabeça sobre a mesa, soluçando. No caso do Estado versus Bruna Silva, acusada de conspiração para cometer homicídio e tentativa de homicídio qualificado, nós, o júri, consideramos a ré culpada. Bruna não demonstrou emoção. Simplesmente continuou olhando para frente, seu rosto uma máscara impassível. O juiz bateu seu martelo. Ordem! Ordem no tribunal! Quando o silêncio retornou, ele continuou. A sentença será lida em 2 semanas. Até lá, os réus permanecerão sob custódia. Saí do tribunal cercada por seguranças, protegida da horda de jornalistas que gritavam perguntas. Entrei no carro de Carvalho e apenas desabei. Todos os meses de tensão finalmente sendo liberados em soluços profundos. Acabou, Camila disse abraçando-me. Acabou, Isa. Você venceu. Mas não parecia uma vitória. Parecia apenas exaustão profunda. 2 semanas depois, voltamos ao tribunal para a sentença. Desta vez, havia menos jornalistas, menos espectadores. Apenas os diretamente envolvidos. Fernando foi sentenciado primeiro. O juiz Almeida, com expressão severa, leu a decisão. Fernando Campos, você foi considerado culpado de tentativa de homicídio qualificado contra sua esposa. Levando em consideração a premeditação, o planejamento meticuloso e a completa falta de remorso até ser capturado, eu o sentencio a 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 15 anos. 30 anos. Fernando teria quase 70 anos quando saísse da prisão. Se é que viveria tanto tempo. Então foi a vez de Bruna. Bruna Silva, você foi considerada culpada de conspiração para cometer homicídio e tentativa de homicídio qualificado. Além disso, evidências apresentadas durante o julgamento mostraram seu envolvimento em outras atividades criminosas, incluindo fraude e conexões com organizações criminosas. Eu a sentencio a 35 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 20 anos. Bruna recebeu a sentença sem piscar, mas quando foi levada para fora do tribunal, ela olhou para mim uma última vez e vi algo em seus olhos que me gelou. Não era derrota, era promessa. Uma promessa de que, de alguma forma, isso não havia terminado. Mas eu não tinha mais espaço mental para o medo. Estava cansada demais para isso. Nos meses seguintes, lentamente comecei a reconstruir minha vida. Vendi o apartamento que dividia com Fernando e tudo dentro dele. Não queria nada que me lembrasse daqueles anos. Com o dinheiro da venda e o dinheiro do seguro, que ironicamente recebi após o julgamento, tive recursos para começar de novo. Decidi seguir o conselho de Camila. Voltei a estudar terapia ocupacional, desta vez em São Paulo, perto de onde minha irmã morava. Era um novo começo em uma nova cidade onde ninguém me conhecia. Fiz terapia 3 vezes por semana, trabalhando através do trauma, da traição, da perda de confiança. Foi um processo longo e doloroso. Havia dias em que mal conseguia sair da cama, dias em que qualquer homem na rua me fazia entrar em pânico, dias em que questionava se algum dia me sentiria normal novamente. Mas também havia dias bons. Dias em que conseguia rir com Camila. Dias em que me perdia em um bom livro. Dias em que acordava e não pensava em Fernando ou Bruna imediatamente. 1 ano após o julgamento, formei-me em terapia ocupacional. Foi uma cerimônia pequena. Apenas Camila e alguns colegas de classe que se tornaram amigos. Mas significou tudo para mim. Era prova de que eu havia sobrevivido, de que havia reconstruído. Consegui um emprego em um centro de reabilitação, trabalhando com pacientes que haviam sofrido acidentes graves. Era um trabalho difícil emocionalmente, mas também incrivelmente gratificante. Eu entendia o que eles estavam passando de uma forma que poucos terapeutas podiam. Tinha vivido aquele inferno. Conheci um homem. Seu nome era Daniel, e ele era médico no mesmo centro de reabilitação. Ele era gentil, paciente, e não pressionava quando eu recuava assustada. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente ao longo de meses.
Café ocasional, jantares, conversas longas. Levou quase 1 ano para eu conseguir confiar nele o suficiente para contar minha história completa. Para minha surpresa, Daniel não fugiu correndo. Em vez disso, segurou minha mão e disse: "Isso não define você, Isabela. O que define você é como você sobreviveu e se reconstruiu." Mas a sombra do passado nunca desaparecia completamente. 2 anos após o julgamento, recebi uma ligação de Carvalho. Meu estômago imediatamente se apertou. Ligações dele nunca eram boas notícias. "Isabela, preciso que você fique calma." Ele começou, e imediatamente soube que era sério. "O que aconteceu?" "Bruna escapou da prisão." O mundo parou. "Como? Como isso é possível?" "Ainda estamos investigando. Parece que ela tinha contatos do lado de fora, pessoas poderosas. Houve uma transferência de prisioneiros. E ela simplesmente desapareceu durante o transporte. Estamos fazendo tudo o que podemos para encontrá-la. Ela vai vir atrás de mim", disse, minha voz saindo plana. "Não sabemos isso. Pode ser que ela apenas queira desaparecer, viver no anonimato." "Não. Você não viu os olhos dela no julgamento. Ela me culpa por tudo. Ela vai vir." Carvalho suspirou. "Vou colocar proteção em você novamente. E vou aumentar a vigilância ao redor de sua irmã também, caso Bruna tente chegar até você através dela." As semanas seguintes foram um pesadelo. Policiais à paisana me seguiam aonde quer que eu fosse. Instalaram câmeras ao redor do prédio onde eu morava. Daniel praticamente se mudou para meu apartamento, recusando-se a me deixar sozinha. Cada som estranho me fazia pular. Cada sombra era uma ameaça potencial. Eu estava vivendo o trauma novamente. A paranoia, o medo constante. Então, 3 semanas após a fuga de Bruna, recebi um pacote. Estava esperando na porta do meu apartamento quando voltei do trabalho. Não tinha remetente, apenas meu nome escrito em letras elegantes. A polícia imediatamente foi chamada. Especialistas em bombas verificaram o pacote antes de permitir que fosse aberto. Dentro havia uma boneca. Uma boneca que se parecia estranhamente comigo, com cabelos escuros e vestida com roupas semelhantes às que eu usava. E enfiada no peito da boneca, havia uma faca de brinquedo. Junto com a boneca, um bilhete. "Você me roubou tudo. Agora vou roubar sua paz. Durma bem, Isabela." Era uma mensagem clara. Bruna estava brincando comigo, prolongando meu tormento. Ela poderia ter vindo atrás de mim diretamente, mas estava escolhendo me fazer sofrer primeiro. "Ela está por perto", Carvalho disse, examinando o pacote. "O carimbo postal é de São Paulo. Ela está na cidade." A busca intensificou. Fotos de Bruna foram distribuídas para todas as delegacias, hospitais, hotéis. Mas ela era inteligente. Havia provavelmente mudado sua aparência. Estava usando identidade falsa. Eu me tornei prisioneira novamente, desta vez em meu próprio apartamento. Não podia ir trabalhar. Não podia sair sem escolta pesada. Minha vida, que eu havia trabalhado tão duro para reconstruir, estava desmoronando novamente. Daniel ficou comigo através de tudo. Uma noite, enquanto estávamos deitados no escuro, incapazes de dormir, ele sussurrou: "Vamos pegá-la. E quando pegarmos, você vai finalmente poder viver sua vida sem olhar por cima do ombro." "E se não pegarmos?" perguntei. "E se ela continuar lá fora esperando? Então lidaremos com isso também, juntos." A resposta veio de um lugar inesperado. 1 mês após a fuga, uma mulher entrou em uma delegacia no Rio de Janeiro e confessou saber onde Bruna estava escondida. Seu nome era Luciana, e ela havia sido colega de cela de Bruna. Aparentemente, Bruna havia confiado nela, contado sobre seus planos de vingança. Mas Luciana tinha uma filha pequena do lado de fora e estava apavorada de que, se algo acontecesse comigo, a polícia pensaria que ela estava envolvida e tiraria sua filha dela. Então decidiu cooperar. Bruna estava escondida em uma casa alugada em Niterói, do outro lado da Baía do Rio. Estava planejando voltar para São Paulo na semana seguinte para terminar o que começou, segundo Luciana. Carvalho organizou uma operação. Ele voou para o Rio com uma equipe. Eu assisti tudo por transmissão de vídeo ao vivo do meu apartamento em São Paulo. Daniel segurando minha mão com força. A operação aconteceu ao amanhecer.
Vi policiais cercando a casa de todos os ângulos. Vi a porta ser arrombada, ouvi gritos de polícia, mãos ao alto, e então vi Bruna sendo arrastada para fora da casa, lutando e gritando obscenidades. Ela estava diferente. Havia pintado o cabelo de loiro e perdido peso, mas era definitivamente ela. Quando a colocaram no carro de polícia, ela olhou diretamente para uma das câmeras, como se soubesse que eu estava assistindo, e gritou: "Isso não acabou, Isabela! Nunca vai acabar!" Mas estava errada. Acabou. Bruna foi levada de volta para a prisão, desta vez para uma instalação de segurança máxima. Sua sentença foi aumentada em mais 15 anos por fuga e ameaças continuadas. Ela passaria o resto de sua vida útil atrás das grades. Fernando, ao contrário, não tentou nada. Segundo Carvalho, ele era um prisioneiro modelo. Trabalhava na biblioteca da prisão, havia se tornado religioso, participava de programas de reabilitação. Havia até escrito uma carta para mim, pedindo perdão, embora eu nunca a tenha aberto. Não havia nada que ele pudesse dizer que importasse. Com Bruna novamente presa, lentamente consegui retomar minha vida. A polícia afrouxou a proteção. Voltei ao trabalho. Daniel e eu alugamos um apartamento juntos. Um passo que me aterrorizou, mas que também me trouxe alegria inesperada. Ele propôs em uma tarde chuvosa de domingo, sem grande produção. Estávamos apenas sentados no sofá, assistindo a um filme, quando ele pausou a TV e disse: "Isabela, eu te amo. Sei que você tem medo. Sei que confiança é difícil para você. Mas quero passar o resto da minha vida provando que sou digno dessa confiança. Você quer se casar comigo?" Chorei, mas eram lágrimas de felicidade pela primeira vez em anos. Sim, nos casamos em uma cerimônia pequena, apenas família próxima e poucos amigos. Nada extravagante, nada que lembrasse meu primeiro casamento. Apenas simples, sincero e real. Camila foi minha madrinha. Ela chorou durante toda a cerimônia, feliz por ver que eu havia encontrado felicidade novamente. Minha vida não foi perfeita depois disso. Ainda tinha pesadelos ocasionalmente. Ainda havia momentos de ansiedade paralisante quando via alguém que se parecia com Fernando ou Bruna. Ainda havia gatilhos inesperados que me levavam de volta àqueles dias sombrios. Mas também havia amor. Havia risos. Havia propósito. 3 anos após me casar com Daniel, adotamos uma menina. Seu nome era Sofia, e ela tinha 5 anos quando veio para nós. Havia passado por seus próprios traumas em lares adotivos anteriores. Quando a vi pela primeira vez, olhando para mim com grandes olhos castanhos cheios de medo e esperança, vi um reflexo de mim mesma. "Você está segura agora", sussurrei para ela naquela primeira noite, enquanto a colocava na cama em seu novo quarto. "Ninguém vai te machucar novamente." E ao fazer essa promessa a ela, percebi que estava fazendo a mesma promessa a mim mesma. Os anos passaram. Sofia cresceu em uma menina brilhante e confiante. Daniel e eu tivemos um filho biológico, Lucas, que nasceu quando eu tinha 42 anos. Foi uma gravidez difícil. Meu corpo ainda carregava as cicatrizes do acidente, mas valeu cada momento de dor quando segurei meu bebê pela primeira vez. Construímos uma vida boa, cheia de momentos cotidianos que antes eu teria achado mundanos, mas que agora via como preciosos. Jantares em família, ajudar Sofia com lição de casa, ensinar Lucas a andar, brigas bobas com Daniel sobre quem esqueceu de comprar leite. Fernando morreu na prisão quando eu tinha 45 anos. Ataque cardíaco, segundo me informaram. Parte de mim sentiu alívio. Parte de mim sentiu uma tristeza estranha por tudo que poderia ter sido, mas nunca foi. Fui ao funeral dele. Algo que surpreendeu a todos. Daniel não entendeu. "Por que você quer ir?" "Depois de tudo que ele fez." "Preciso de fechamento." Expliquei. "Preciso ver com meus próprios olhos que ele realmente se foi. Que esse capítulo da minha vida pode finalmente ser completamente virado." Havia apenas um punhado de pessoas no funeral. Alguns parentes distantes de Fernando que mal conheci durante nosso casamento. Seu advogado. E, surpreendentemente, Roberto Tavares, o mecânico que salvou minha vida ao descobrir a sabotagem. Roberto se aproximou de mim depois da cerimônia.
Ele havia envelhecido significativamente nos últimos anos, seus cabelos completamente brancos agora. Isabela, não esperava te ver aqui. Nem eu, admiti. Mas precisava vir. Você está bem? Sim. Aposentei-me há 2 anos. Passo mais tempo com meus netos agora. Ele hesitou. Então disse: Você sabe, Fernando me escreveu uma vez. Da prisão. Pediu que eu te desse um recado se alguma vez o visse. Meu coração acelerou. O que ele queria dizer? Que ele estava genuinamente arrependido. Que se pudesse voltar no tempo, teria pedido sua ajuda em vez de tentar te matar. Que você foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. E ele destruiu isso por ganância e estupidez. Roberto me entregou um envelope. Ele escreveu isso pouco antes de morrer. Disse que só queria que você soubesse. Peguei o envelope, mas não o abri ali. Coloquei-o na bolsa e o esqueci por algumas semanas. Quando finalmente o abri, uma noite tranquila, quando Daniel estava trabalhando no turno da noite e as crianças estavam dormindo, encontrei uma carta escrita à mão. A caligrafia de Fernando estava tremida, quase irreconhecível. Isabela, começava. Não espero seu perdão. Não mereço. Mas preciso que você saiba que passei cada dia dos últimos anos pensando no que fiz. A prisão não foi meu castigo. Viver sabendo que destruí a única pessoa que realmente me amou. Isso foi meu castigo. A carta continuava por 3 páginas. Fernando detalhava seu arrependimento, como havia tentado se tornar uma pessoa melhor na prisão, como desejava poder desfazer tudo. No final, escreveu: Espero que você tenha encontrado felicidade. Você merece toda a felicidade do mundo. E espero que, onde quer que eu vá depois desta vida, possa eventualmente encontrar paz sabendo que, embora eu tenha te machucado terrivelmente, você sobreviveu e floresceu. Adeus, Isabela. Chorei ao ler a carta. Não porque perdoava Fernando. Algumas coisas são imperdoáveis, mas porque finalmente podia deixar ir a raiva que carregava. Ele estava morto, não podia mais me machucar. E eu havia construído uma vida linda apesar de tudo que ele tentou destruir. Queimei a carta naquela noite, assistindo as cinzas subirem pela chaminé. Era minha forma de fechamento final, libertando-me completamente daquele capítulo sombrio. Bruna ainda estava viva, envelhecendo em uma cela de prisão. De vez em quando, eu pensava nela. Perguntava-me se ela ainda me odiava, se ainda culpava pela destruição de seus planos. Mas não me importava mais. Ela era irrelevante para minha vida. Quando completei 50 anos, organizamos uma festa no jardim da nossa casa. Era um dia lindo de primavera. Sofia, agora com 20 anos e estudando medicina, fez um discurso emocionante sobre como eu a inspirava. Lucas, aos 8 anos, apresentou um desenho que havia feito de nossa família. Daniel me presenteou com um colar, uma corrente de prata simples com um pingente em forma de fênix. Por que você renasceu das cinzas? Ele disse, prendendo-o em meu pescoço. Olhei ao redor para todas as pessoas que amava. Camila estava lá com seu marido e seus 2 filhos. Roberto Tavares havia sido convidado e veio com sua esposa. Colegas de trabalho que se tornaram amigos verdadeiros. Patrícia, a agente que me ajudou a escapar do hospital anos atrás, havia mantido contato e estava ali também. Eu havia sobrevivido. Mais do que sobrevivido. Havia florescido. Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças estavam na cama, Daniel e eu nos sentamos no quintal, olhando as estrelas. Você é feliz? Ele perguntou. Sim, respondi, e pela primeira vez era completamente verdade. Sou feliz. Sem arrependimentos, pensei sobre isso. Eu gostaria de não ter passado pelo que passei. Gostaria de não ter sido traída e quase morta. Mas se tudo isso não tivesse acontecido, eu não teria você. Não teria nossas crianças. Não teria esta vida. Então não, sem arrependimentos. Ele beijou minha testa. Você é a pessoa mais forte que conheço. Não sou forte, disse. Apenas me recusei a deixar que pessoas más destruíssem minha capacidade de amar e confiar. Essa foi minha maior vitória sobre eles. Anos depois, quando Sofia se formou em medicina, ela me pediu para fazer um discurso na cerimônia de formatura sobre resiliência.
Era irônico. A menina adotada que havia passado por seus próprios traumas, agora adulta e confiante, pedindo à mãe que também havia sobrevivido a traumas para inspirar outros. Fiquei no palco, olhando para centenas de rostos jovens cheios de esperança e determinação. Vocês escolheram uma profissão que lida com dor, doença, trauma? Comecei. Vão ver pessoas no pior momento de suas vidas. E algumas vezes, vão sentir que não conseguem ajudar, que não conseguem salvar todos. Mas quero que vocês saibam algo que aprendi da forma mais difícil. A sobrevivência não é apenas sobre o corpo, é sobre o espírito. Há 11 anos fui vítima de uma tentativa de assassinato. Passei 3 meses em coma. Os médicos não tinham certeza se eu acordaria. E quando acordei, descobri que minha própria vida havia sido uma mentira. Vi alguns rostos no público que me reconheceram. Meu caso havia sido famoso na época, embora os detalhes estivessem esquecidos para a maioria. Eu poderia ter desistido. Poderia ter deixado a raiva e o medo me consumirem. Mas escolhi sobreviver. Escolhi reconstruir. Escolhi confiar novamente, amar novamente, viver novamente. E hoje, estou aqui, com uma família linda, uma carreira que amo e uma vida cheia de propósito. Então, quando vocês enfrentarem seus próprios desafios, e vão enfrentar, porque a medicina é brutal e a vida é difícil, lembrem-se, vocês são mais fortes do que pensam. E com apoio, tempo e determinação, podem sobreviver a qualquer coisa. O auditório explodiu em aplausos. Sofia estava chorando no primeiro banco. Daniel segurava Lucas, que agora tinha 13 anos, e ambos estavam aplaudindo também. Após a cerimônia, vários graduandos se aproximaram para agradecer, para compartilhar suas próprias histórias de sobrevivência. Uma jovem me contou sobre sobreviver a câncer durante a faculdade. Um rapaz falou sobre perder sua família em um acidente de carro e ter que se reconstruir sozinho. Cada história era um lembrete de que o sofrimento era universal, mas também a capacidade de superá-lo. Voltando para casa naquela noite, senti uma paz profunda. Minha história não era apenas minha. Era de todos que já foram traídos, machucados, quase destruídos, mas que se recusaram a desistir. Carvalho, que se aposentara anos atrás, ligou no dia seguinte. Vi seu discurso no YouTube. Está viral. Está? Eu não fazia ideia. Mais de 1 milhão de visualizações. As pessoas estão compartilhando, comentando. Você tocou em algo, Isabela. Era estranho pensar que minha dor mais profunda, minha experiência mais traumática, poderia agora inspirar outros. Mas talvez fosse exatamente assim que deveria ser. Transformar trauma em propósito. Transformar sobrevivência em esperança. Comecei a receber convites para palestras. Inicialmente recusei, ainda desconfortável com a atenção pública. Mas Daniel me encorajou. Você tem algo valioso para compartilhar. E há pessoas lá fora que precisam ouvir que é possível sobreviver. Então aceitei. Falei em universidades, em conferências de saúde mental, em grupos de sobreviventes de violência doméstica. Cada palestra era difícil, revivendo memórias que eu preferiria esquecer. Mas também era catártico. Uma mulher se aproximou de mim após uma palestra. Ela tinha cerca de 30 anos, olhos vermelhos de chorar. Meu namorado tentou me matar há 6 meses. Eu sobrevivi, mas estava convencida de que minha vida havia acabado, que nunca seria feliz novamente. Mas ouvir você me deu esperança. Segurei suas mãos. Você vai ficar bem. Vai demorar. Vai doer. Mas vai ficar bem. Essas interações tornaram tudo valer a pena. Aos 55 anos, escrevi um livro. Não havia planejado. Mas após anos de palestras, alguém de uma editora me abordou e perguntou se eu consideraria escrever minhas memórias. Levei 3 anos para escrever. Cada capítulo era uma jornada emocional, revivendo cada momento terrível, cada decisão difícil, cada pequena vitória. Daniel foi meu primeiro leitor, minha caixa de ressonância, meu porto seguro quando as memórias se tornavam demais. O livro foi publicado com o título Renascida das Cinzas, uma história de traição, sobrevivência e esperança. Foi um sucesso moderado, vendendo algumas dezenas de milhares de cópias.
Mas as cartas que recebi dos leitores valiam mais do que qualquer número de vendas. Pessoas me escreviam contando suas próprias histórias. Como minha história as ajudou a deixar relacionamentos abusivos. Como as inspirou a procurar terapia. Como as fez perceber que não estavam sozinhas. Uma carta em particular me marcou. Era de uma mulher chamada Vitória, que estava em coma há 2 anos após um acidente. Sua filha havia lido meu livro para ela enquanto estava inconsciente. Quando Vitória finalmente acordou, a primeira coisa que pediu foi para terminar de ouvir o livro. Ela escreveu: "Sua história me deu força para lutar, mesmo quando meu corpo queria desistir. Essas eram as recompensas reais. Saber que minha dor mais profunda havia se transformado em luz para outros." Bruna morreu na prisão quando eu tinha 58 anos. Suicídio, foi o que me disseram. Ela havia deixado uma nota, mas as autoridades nunca revelaram seu conteúdo. Parte de mim se perguntava se ela havia finalmente sentido remorso, mas provavelmente nunca saberia. Senti nada ao ouvir a notícia. Nem alívio, nem tristeza. Apenas uma espécie de aceitação distante. Bruna havia feito suas escolhas e vivido, e morrido, com as consequências. Seu capítulo da minha história estava encerrado. Sofia se casou com um colega médico quando tinha 28 anos. Foi uma cerimônia linda. Caminhei com ela até o altar, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "Você é tão linda", sussurrei. "Obrigada por nunca desistir de mim", ela sussurrou de volta. "Por me mostrar o que uma família de verdade é." Lucas decidiu seguir o caminho de Daniel e também estudar medicina. Assistir meus 2 filhos dedicarem suas vidas a curar outros era uma das minhas maiores alegrias. Aposentei-me aos 60 anos. Não porque tivesse que, mas porque queria mais tempo com Daniel. Mais tempo com meus netos. Sofia me deu 2. Mais tempo para simplesmente viver sem horários ou obrigações. Daniel e eu viajamos. Fomos à Europa. Algo que sempre sonhei fazer, mas nunca tive chance. Visitamos praias no Nordeste do Brasil. Passamos um mês inteiro em uma casa alugada nas montanhas. Apenas nós 2, sem pressa, sem agenda. Em uma dessas viagens, visitamos um pequeno vilarejo no interior de Minas Gerais. Havia uma igreja antiga lá, e entrei sozinha enquanto Daniel explorava o mercado local. Sentei-me em um banco de madeira, olhando para o altar simples. E pela primeira vez em décadas, rezei. Não pedi nada. Apenas agradeci. Agradeci por estar viva, por ter encontrado amor, por ter tido a chance de ser mãe, por ter transformado tragédia em propósito. Quando saí da igreja, Daniel estava esperando. "Está bem?" "Sim", disse, entrelaçando meu braço no dele. "Estou melhor do que bem. Estou em paz." Aos 65 anos, fui diagnosticada com câncer de mama. Foi um choque, um lembrete brutal de que a vida sempre encontra novas formas de nos desafiar. Mas desta vez, eu tinha ferramentas. Tinha experiência. Tinha uma rede de apoio. O tratamento foi difícil. Quimioterapia, radiação, cirurgia. Perdi meu cabelo, meu peso, minha energia. Houve dias em que questionei se valia a pena continuar lutando. Mas então Sofia vinha com meus netos. Ou Lucas ligava para contar uma história engraçada do hospital. Ou Daniel simplesmente segurava minha mão enquanto assistíamos televisão. E eu lembrava. Já havia sobrevivido ao impossível uma vez. Poderia fazer isso novamente. A cirurgia foi bem-sucedida. Os médicos removeram o tumor e alguns linfonodos afetados. A quimioterapia destruiu quaisquer células cancerígenas remanescentes. 6 meses após o diagnóstico, estava em remissão. "Você é indestrutível", Sofia brincou quando recebi a notícia. "Não indestrutível", corrigi. "Apenas teimosa demais para desistir." Meu cabelo voltou a crescer, embora agora completamente branco. Não o tingi. As mechas brancas eram ganhas com dificuldade, símbolos de cada batalha que lutei e venci. Aos 70 anos, Daniel teve um derrame leve. Não foi grave, mas nos assustou. Lembrou-nos que o tempo era finito, que não deveríamos desperdiçar um único dia. Tornamo-nos ainda mais deliberados sobre como passávamos nosso tempo. Menos compromissos sociais obrigatórios. Mais jantares íntimos em casa.
Menos preocupação com coisas materiais, mais apreciação por momentos simples. Uma tarde, estávamos sentados no quintal, observando o pôr do sol. Daniel disse: "Você sabe, quando te conheci, você ainda estava tão machucada. Mas vi sua força mesmo então. Soube que você era especial. E você teve paciência comigo", respondi. "Não me pressionou, não tentou me consertar. Apenas me amou. Amarei você até meu último suspiro", ele disse. E ele cumpriu essa promessa. Daniel morreu aos 76 anos, pacificamente durante o sono. Um segundo derrame. Este fatal. Acordei uma manhã e ele simplesmente não estava mais lá. A dor foi diferente do que espera. Não foi a traição afiada que Fernando causou. Foi uma dor profunda e pura. A dor de perder alguém que você realmente amou e que realmente te amou de volta. O funeral foi grande. Daniel havia tocado tantas vidas durante sua carreira médica. Pacientes vieram de todo o país para apresentar seus respeitos. Colegas compartilharam histórias de sua bondade, sua dedicação, seu humor. Sofia falou em nome da família. Daniel não era apenas nosso pai. Era nosso herói. Ele amou nossa mãe quando ela precisava de amor. Nos amou quando precisávamos de um pai. E mostrou-nos todos os dias o que significa ser uma boa pessoa. Nos meses após a morte de Daniel, lutei. A casa parecia vazia demais. A cama parecia grande demais. Meu coração parecia quebrado demais. Mas tinha ferramentas agora. Terapia. Apoio de minha família. E a compreensão profunda de que a dor era o preço do amor. E que valia cada momento. Sofia sugeriu que eu me mudasse para perto dela e sua família. Mas recusei gentilmente. Preciso aprender a estar sozinha novamente. A ser completa sozinha. Foi um processo longo. Houve noites em que chorei até adormecer. Dias em que automaticamente preparava 2 xícaras de café pela manhã, só para lembrar que estava sozinha. Mas também houve momentos de graça. Encontrar uma foto antiga de Daniel e eu, e sorrir em vez de chorar. Preparar sua receita favorita de lasanha e compartilhá-la com vizinhos. Começar a escrever novamente, desta vez não sobre trauma, mas sobre amor e perda e encontrar significado. Publiquei um segundo livro aos 73 anos, depois das cinzas, Encontrando Alegria após a perda. Era parte memória, parte guia de autoajuda, parte carta de amor para Daniel. O livro encontrou seu público entre viúvas e viúvos, pessoas navegando o território impossível da perda. Recebi cartas de leitores dizendo que minhas palavras os ajudaram a seguir em frente, a honrar seus amores perdidos vivendo plenamente. Fui convidada para programas de televisão, podcasts, conferências. Aos 75 anos, me tornei uma espécie de voz para sobreviventes e enlutados. Não era como eu havia planejado minha vida, mas sentia que era como deveria ser. Sofia me deu meu quarto neto quando eu tinha 76 anos. Segurar aquele bebê minúsculo, olhar para seu rosto perfeito, sentir seu coração batendo contra o meu, foi um lembrete de que a vida continua. Que nova alegria pode crescer mesmo em solo que conheceu tanta dor. Aos 78 anos, fui diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva. Os médicos disseram que era provavelmente resultado dos danos do acidente décadas atrás, finalmente cobrando seu preço. "Quanto tempo?" perguntei ao cardiologista. "Difícil dizer. Com medicação e gerenciamento cuidadoso, possivelmente alguns anos." Sofia queria que eu me mudasse com ela. Lucas insistiu que havia tratamentos experimentais que eu deveria tentar, mas eu estava cansada. Cansada de lutar, cansada de tratamentos, cansada de apenas sobreviver. "Quero passar o tempo que me resta vivendo, não em hospitais", disse a eles. "Por favor, respeitem isso." Bom, foi difícil para eles aceitarem, mas eventualmente concordaram. Passei meu tempo final fazendo exatamente o que queria. Li todos os livros que nunca tive tempo de ler. Escrevi cartas para cada membro da minha família, para serem abertas após minha morte. Passei longas tardes com meus netos, contando histórias, transmitindo sabedoria, certificando-me de que lembrariam de mim. Uma noite, alguns meses antes do fim, Camila veio me visitar. Estávamos sentadas no quintal como tantas vezes antes, observando as estrelas. "Você tem medo?"
Ela perguntou. Não, respondi honestamente. Vivi uma vida cheia. Amei e fui amada. Sobrevivi a coisas que deveriam ter me destruído. Fiz diferença no mundo. Não tenho medo de morrer. Vou sentir sua falta, Camila disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. E eu vou sentir a sua. Mas não fico triste. Fico grata por cada momento que tivemos. Morri em uma tarde ensolarada de novembro, cercada por minha família. Sofia segurava uma mão, Lucas a outra. Camila estava aos pés da cama. Meus netos estavam todos lá, suas caras jovens sérias, tentando ser corajosos. Não chorem, sussurrei, minha voz fraca. Celebrem, celebrem que eu vivi, que amei, que importei. E então, pacificamente, deixei ir. Meu funeral foi uma celebração, como eu havia pedido. Não houve choro. Bem, houve, mas também houve riso. As pessoas compartilharam histórias. Meus livros foram lidos em voz alta. Fotos de toda a minha vida foram exibidas. Uma das fotos era do dia do meu segundo casamento com Daniel. Estava sorrindo, genuinamente feliz, o colar de fênix brilhando em meu pescoço. Era uma mulher que havia sido quebrada e se reconstruído, que havia amado e perdido e amado novamente. Outra foto era da minha formatura em terapia ocupacional, Camila ao meu lado, ambas sorrindo amplamente. Era uma mulher que havia reclamado sua educação, seu futuro, sua vida. E a última foto, tirada poucos meses antes de minha morte, me mostrava cercada por toda a minha família. 4 gerações, uma linhagem de sobreviventes, lutadores, amantes. Sofia fez o elogio final. Minha mãe me ensinou que não somos definidos pelas coisas terríveis que nos acontecem. Somos definidos por como respondemos a elas. Ela foi traída da pior forma possível. Quase foi assassinada. Passou 3 meses em coma. E quando acordou, descobriu que sua vida inteira havia sido uma mentira. Mas ela não deixou isso defini-la. Em vez disso, usou sua dor para ajudar outros. Usou sua experiência para inspirar. Usou seu trauma para construir uma vida cheia de amor, propósito e alegria. Ela me adotou quando eu era uma menina assustada sem família. Me mostrou o que significa ser amada incondicionalmente. E agora, seguindo seu exemplo, estou me tornando a melhor versão de mim mesma. Então não choramos porque ela se foi. Celebramos porque ela viveu. E viveu plenamente, corajosamente, lindamente. Quando as pessoas finalmente deixaram o cemitério, apenas Sofia ficou para trás por alguns minutos. Ela tocou minha lápide, onde estava escrito: Isabela Campos Silva, sobrevivente, guerreira, amada, renascida das cinzas. E então, com um último olhar, ela se virou e caminhou em direção ao futuro que eu havia ajudado a construir para ela. A história de Isabela não foi apenas sobre quase ser assassinada por seu marido. Foi sobre se recusar a deixar essa tentativa de assassinato definir o resto de sua vida. Foi sobre encontrar força na fraqueza, esperança no desespero, amor após a traição. E no final, foi sobre transformar as cinzas de destruição em algo lindo, duradouro e profundamente significativo. Porque às vezes, as melhores vidas não são aquelas sem dor, mas aquelas onde a dor foi transformada em propósito. E Isabela fez exatamente isso.